Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiramente em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 5. Põe o versículo 4 só para me dar uma olhadinha aqui no 4. Isso. Deixa aqui, a gente vai o 4 e 5. Tá bom? A Bíblia diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. E sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, pode ir para o versículo, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Tá bom? Vamos ler de novo, versos 4 e 5. As armas da nossa milícia, nós estamos falando então de guerra aqui, nós temos armas, né? Mas elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus, então elas são espirituais, porque Deus é espírito. E elas são poderosas para quê? Para a gente destruir as fortalezas, anulando sofisma, quer dizer, alguma coisa que de repente está ali bloqueando, a gente anula aquilo ali, tá certo? Um pensamento, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aquilo que você conhece sobre Deus, que às vezes se levanta contra o conhecimento de Deus, falando, igual o Adão e Eva lá. O que a serpente falou? Olha, não é bem assim do jeito que Deus falou. Não é que se você comer, você vai morrer. Então o que fez aí? Se levantou contra o conhecimento que Deus tinha dado. Tá? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E eu quero frisar muito aqui a questão do pensamento, da nossa mente, aquilo que a gente pensa. Agora vamos lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Sucedeu então depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou para Josué. Josué já tinha sido levantado já por Moisés, Deus já tinha falado e ele já tinha apresentado o povo, esse daqui é o próximo líder. Quando eu morrer, é ele que entra no meu lugar. Filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos conquistar a terra que eu já dei para vocês. Então Deus já tinha dado a terra para eles, mas eles precisavam conquistar ela. Todo lugar que se pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha que promessa poderosa, hein? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, e a gente sabe como Deus foi com Moisés, né? Assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Agora vem a parte do José, né? Do Josué. Olha só, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Olha só. Para que tem que ser forte e corajoso? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Naquele tempo,
a gente só ia ter o quê? O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Ali tá a lei, tudo, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, era o que eles tinham. Era a Bíblia que eles tinham. Não tinha outra. E lá, Deus está falando, olha, se vocês seguirem isso aqui, ó, se vocês fizerem segundo aquilo que eu falei com Moisés, e não se desviar, não ficar dando jeitinho. Ah, isso aqui não está querendo dizer muito isso aqui, não. Isso aqui acho que está querendo dizer outra coisa. E a gente fica querendo passar um pano e diminuir a nossa responsabilidade. Ele fala, ó, se você não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda dessa lei, para que você vai ser bem-sucedido por onde quer que você andar. Quantos querem ser bem-sucedidos aí? Então você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, irmão. Você tem que seguir a palavra do Senhor. Verso 8. Agora, não cesses de falar deste livro da lei. Esteja sempre falando dele. Antes, medita nele dia e noite. E aqui eu quero usar essa palavra medita. Porque meditar tem a ver com o nosso pensamento. Se tem uma coisa que Deus não vai querer cobrar uma coisa da gente que a gente não pode fazer. Talvez você tenha dificuldade de entender a sua parte espiritual, o seu lado espiritual, você entender a voz do Senhor. Começa pelo mais simples, que é o quê? Você lê a palavra todo dia, você meditar na palavra. Meditar na palavra significa você pensar nela, você refletir sobre ela, você decorar ela, né? Você ficar passando por ela e buscando no Senhor, o que isso aqui tem a ver comigo? O que isso aqui tem a ver com a minha vida? Pedindo revelação a Deus para que Deus mostre, né? Para que tenhas cuidado de fazer, ó, você medita nela de noite, pensa nela, para quê? Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá legal? Hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade espiritual. E quando eu falo de mentalidade, eu não estou falando da gente mentalizar alguma coisa, para a gente conquistar alguma coisa. Não. Eu estou falando da gente usar nossa mente para as coisas de Deus. Encher a nossa mente com o conhecimento de Deus. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui, se eu fizer isso, nós vamos ser prósperos em todo o nosso caminho. O que nós desejarmos fazer e que nós colocarmos como objetivo e a gente lutar por aquilo ali, nós vamos conquistar. Nós vamos fazer. Deus vai nos abençoar. E na Bíblia, a gente encontra muitas vezes, muitas referências ao cuidado que a gente tem que ter com a nossa mente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. A gente tem que tomar cuidado com a nossa mente. Nós temos que dominar sobre ela. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, ou às vezes deixa que a nossa mente venha receber. Você já foi em algum lugar que de repente está tocando uma música ali assim, você nem quer cantar aquilo ali, de repente aquele negócio fica em você? Sim ou não? É a mente. A mente recebeu aquela informação e ela está ali, ó. E você não quer, e aquele negócio fica ali, batendo. Então isso é um tipo de ataque na mente. E na nossa mente, nós temos uma das práticas mais importantes espiritualmente falando, que é a meditação. Que foi a ordem de Deus para Moisés. Medita na minha palavra de dia e de noite. Quer dizer, o tempo todo. Procura meditar o máximo que você puder na minha palavra. Se ele meditasse na palavra, se Josué meditasse na palavra, se Josué obedecesse a palavra, ele teria prosperidade nos seus caminhos. Ele iria prosperar.
Ainda o apóstolo Paulo, ele fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 2. Põe Colossenses 3, 2 aí pra gente. Olha aqui que o Paulo fala para nós. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Daqui da terra você não precisa de fazer força para pensar, meu irmão. Você não precisa de... O tempo todo está aí. Ele joga, o mundo joga todo o pensamento, toda a estrutura dele em cima da gente para a gente pensar nele. E muitas vezes a gente fica pensando nas coisas dessa terra e a gente deixa de ser abençoado por não deixar nossa mente focada nas coisas que são do alto. O que a gente pode dizer das coisas que são do alto? Porque os pensamentos de Deus as pessoas não conhecem. Nós temos que ter os pensamentos de Deus. Mas lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, ela fala um pouco sobre os pensamentos do alto. Fala assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem sabe o pensamento que tem a nosso respeito? Deus. Eu é que sei. Deus está dizendo. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz. Né? Aqui a palavra shalom. A palavra shalom que significa completo, algo completo. Né? Não quebrado. Tá certo? Não estragado. Está falando de uma paz completa. De uma paz total. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que você deseja. O fim que o povo desejava. Deus queria dar para eles o fim que eles desejavam. Deus queria dar um final legal para eles. Mas era necessário o quê? Conhecer os pensamentos de Deus. Né? A gente precisa de conhecer os pensamentos de Deus. E o pensamento de Deus é pensamento de paz. Os pensamentos de Deus são pensamentos celestiais. Se a gente meditar naquilo que Deus pensa a nosso respeito, nós vamos estar pensando nas coisas que são do alto. O que Deus pensa a nosso respeito? Deus quer condenar você? Deus quer destruir você? Será que Deus tem um plano de destruição para a sua vida? Será que Deus tem um plano de maldição para a sua vida? Sim ou não? Não. Mas o mundo, sim, o mundo tem um plano de maldição para a tua vida. O mundo tem um plano de quebrar realmente você, de destruir a sua vida. Mas esses pensamentos não são de Deus. E eu preciso ser tomado por esses pensamentos que são de Deus, são pensamentos do alto. Se eu meditar então naquilo que Deus pensa a meu respeito, eu vou pensar nas coisas que são do alto. Só que o diabo, ele sabe dessas coisas. O diabo também sabe disso. Ele sabe que se você começar a pensar nas coisas de Deus e você for tomado pelas coisas de Deus, ele não vai mais conseguir fazer mais nada contra você. Ele não vai mais conseguir bloquear a sua vida. Mas como que tem que ser? Medita na minha palavra dia e noite, para que você possa fazer conforme a palavra, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Fala pro irmão, não adianta querer dar jeitinho, irmão. Se a Bíblia fosse escrita pelos brasileiros, talvez aí tivesse aí o jeitinho brasileiro, mas não tem. E jeitinho brasileiro é maldição. Nós não temos que andar no jeitinho brasileiro. Nós temos que andar no jeitinho dos céus. Fala pro irmão, temos que andar no jeitinho dos céus. Às vezes você não entende por que a sua vida não está encaixando. Por que as coisas às vezes não estão acontecendo? Primeiro porque a gente tem que plantar, e aquilo que a gente planta a gente colhe. Certo? Primeiro a gente tem que plantar. Aquilo que a gente planta, isso sim a Bíblia fala que a gente colhe. Que de Deus não se zomba. Está em Gálatas, né? Mas não é só uma questão aqui de plantação, de você lançar a palavra, lançar sementes, mas de você cumprir aquilo que está na palavra. De você viver segundo a palavra. E não tentar dar jeito na palavra. Não tentar manipular a palavra.
Não tentar fazer a palavra está querendo dizer isso aqui, mas não é tudo isso que ela está falando. Então o diabo, ele sabe dessas coisas. O que o diabo vai tentar fazer então? Ele vai tentar de todas as formas atacar as nossas mentes. O diabo vai tentar primeiramente atacar a nossa mente. Como? Mostrando coisas para a gente. Mostrando coisas externas. Ele mostra formas de você ficar contra as pessoas. Ele mostra a forma de você falar mal das pessoas. Ele mostra formas de você fazer fofoca. Ele mostra formas de você desonrar os seus pais. Ele mostra a forma de você fazer tudo o que ele quer que você faça, sem você pensar que você está fazendo a vontade dele. Você achando que você está livre. Você está achando que você está liberto. Você está achando que você tem liberdade. Mas na verdade você está sendo manipulado por Satanás. Ele tenta manipular a nossa mente com coisas externas, com aparências, com expectativas erradas, com imagens. Já reparou que às vezes você pode estar ali, você está de repente boa, né? Vivendo a sua vida, de repente começam a vir imagens. Essas imagens às vezes vão tentar levar você para um caminho errado. Você vai formando imagens. A meditação tem a ver com imagens. Por isso que essa questão da meditação ela é muito forte. Quando você começa a colocar imagens na sua frente, cuidado com o que você vê. Fala para o irmão, cuidado com o que você vê. O diabo, então, ele sabe disso e ele vai tentar de todas as formas nos atacar. Se você tentar vencer qualquer coisa, você tem um objetivo, algo para você vencer, mas você já vai com um pensamento que não vai dar certo, você já é derrotado. Por exemplo, alguns anos atrás, meu irmão, que é pastor aqui em Bragança, ele foi atender uma missionária. Essa missionária viveu, ela é brasileira, mas ela viveu no regime comunista. No regime comunista, que é aquele, no tempo de Stalin, lá na Rússia, antiga União Soviética, onde vários países eram fechados, não se podia entrar a palavra de Deus, não se podia falar da palavra de Deus, os cristãos eram perseguidos, assim como hoje é na Coreia do Norte, tá certo? Não se pode falar do evangelho, e esse regime comunista, de alguma forma, eles tentam implantar no nosso país também. Não sei se você sabe disso, mas eles estão tentando implantar. O que aconteceu agora há pouco tempo atrás também na Venezuela, né? E o que me chama a atenção ainda é brasileiro vendo a maldição que esse homem fez lá na Venezuela, vivendo uma regalia e o povo vivendo em miséria. Como que pode um negócio desse? Como que pode, irmãos? Um líder de um país vivendo em plena regalia, tendo tudo do bom e do melhor, e o povo vivendo em miséria. Esse não é o governo de Deus. Tá certo? E aí, pessoas clamando para que isso volte. Chamando, pedindo para soltar um cara que destruiu vidas. Pelo amor de Deus. Se você tem um pensamento desse, eu posso te falar, esse pensamento não vem do céu não, meu irmão. Então precisa de repreender ele. Alguns anos atrás, então, meu irmão, ali ajudando uma missionária, para você ter uma ideia, o que é o regime comunista. Viveu ali naquele regime, num governo esquerdista, e quando ela começou a ver o que estava acontecendo na política do Brasil, ela começou a ficar com medo, deu uma crise nela de medo, de ansiedade, de desespero. E ela não tinha lugar para ela. Aí meu irmão foi lá, orar junto com ela, conversar com ela, poder ajudar essa irmã. Uma crente missionária, que fez a obra de Deus. Mas o que estava acontecendo? O pensamento dela estava sendo tomado. Se nós começarmos também a pensar no que tem acontecido no Brasil e ser tomado por esse pensamento, irmão, dá uma doideira em nós. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o que está escrito na palavra. Vamos tomar
os nossos pensamentos às coisas de Deus. Vamos nos encher das coisas de Deus, que nós estamos no Brasil, mas o nosso reino é os céus. Amém? Você é brasileiro aqui na terra. Você é brasileiro. Mas a nossa casa é os céus, o nosso reino é os céus. Nós somos cidadãos celestiais. Fala para o irmão, você é cidadão celestial, irmão. E um cidadão celestial ele não vive conforme as leis dessa terra. Cidadão celestial ele vive conforme as leis do céu. Aquilo que foi ensinado por Moisés. Aquilo que foi passado por Moisés, que foi colocado também por Jesus. Jesus veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei, para mostrar que a gente também pode fazer esse trabalho. Que nós também podemos através do Espírito Santo. E então esse ataque ele vem de forma externa. Vamos parar para pensar mais uma vez essa questão de pensamento. Jó, a gente sabe o que aconteceu na vida de Jó, não sabe? A vida de Jó, ele teve um problemão. Esse problema durou talvez aí quase um ano, que ele foi perdendo tudo, em grande escala. Veio como uma desgraça na vida dele. Você sabe o que o Jó fala? O Jó fala assim, olha, aquilo que eu temia, me aconteceu. Jó servia a Deus, mas ele tinha um problema, ele estava temendo de algo acontecer. E nisso, o inimigo encontrou uma brecha. E ele pôde tocar a vida, com a permissão de Deus, ele pôde tocar tudo na vida de Jó. Menos o próprio, ele tocou até a saúde de Jó. Mas ele não pôde tocar a vida de Jó. Jó continuou vivo, e Jó venceu todas as batalhas, e Jó foi abençoado. Mas Jó tinha um problema, ele temia. Aquilo que eu temia, me sobreveio. O diabo, então, ele vai atacar a mente de muitas formas, para tentar enfraquecer a nossa fé. Ele vai mostrar coisas, olha o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Olha só, você deu aquele testemunho, olha só o que aconteceu. Entendeu? Olha. E ele vai mostrar as coisas de forma que elimine a nossa fé, que a gente enfraqueça. Por isso que Deus disse para Josué, medita na minha palavra. Medita na minha palavra. Leia a minha palavra. Pensa na minha palavra. Irmãos, é poderoso a gente ler a palavra de Deus. Eu comecei um plano de leitura esse ano aqui. E eu falei, vou pegar. Eu nunca peguei um plano de leitura para ler. E eu falei, esse ano eu vou pegar um plano de leitura para ler. Só que eu não quero ler a Bíblia em um ano. Eu quero ler a Bíblia umas 3 vezes no ano. Quero ler a Bíblia inteira umas 3 vezes no ano. Eu quero assim, me arrebentar de ler a Bíblia. Até que eu estiver andando na rua assim, eu começar a ter imagens da Bíblia, assim, ó. Ver Bíblia para todo lado, letrinha para tudo que é lado. Eu quero ficar assim. Eu quero ir além. Eu não quero só ficar naquilo que eu já tenho. Eu quero ir além com o Senhor. Medita na minha palavra. Como que eu posso meditar numa coisa que eu não leio? Como que eu posso pensar numa coisa que eu não leio? E a gente sabe, meditando na palavra, nós seremos abençoados. A minha palavra, no dia a dia, a palavra de Deus no dia a dia. Viva a palavra de Deus. Não só medita, mas viva. Procura viver. Vai ter momentos que você vai ser atacado, vai ter momentos que você vai ficar nervoso, vai ter momentos que o diabo vai tentar tirar sua paciência usando pessoas. Sabe, para você quebrar, para você pecar, para você cair, que o diabo vai tentar fazer isso o tempo todo, mas vence o diabo pela palavra, faz como Jesus, meditando na palavra, pensando na palavra, vivendo a palavra, o diabo não vai ter poder sobre a sua vida. E ele vai ter que cair por terra, no nome de Jesus. Ele vai ter que cair por terra, no nome de Jesus. A Bíblia fala que brevemente Satanás estará debaixo dos nossos pés. Amém? E esse é o lugar de Satanás. É ali que nós devemos colocar ele. Por isso hoje eu quero falar com você do presente.
Quero falar das coisas de hoje. Porque o hoje é um dos tempos mais importantes. Porque o nosso futuro depende de como a gente vai viver o nosso presente. Fala para o seu irmão, o nosso futuro depende de como vamos viver o presente. Não é só frequentar a igreja, irmãos. Não é só sentar em cadeira. Não é só ficar ouvindo um pastor falar. Não é só você ficar em YouTube vivendo, ouvindo um monte de pregação todo dia. Você não vai ser cheio da palavra. Porque você vai ouvir um monte de teologia, um monte de coisa. Você vai ouvir um monte de coisa boa e coisa ruim. Nós precisamos de meditar na palavra do Senhor. Você precisa de comer a palavra de Deus. Você precisa de viver a palavra de Deus. E o nosso presente tem a ver com aquilo que a gente está meditando. O que está passando na nossa mente. Aquilo que está passando na nossa mente. Talvez você tenha meditado em política. Talvez você tenha meditado em finanças. Em problemas cotidianos. Que você fica pensando, né? Já viu? Você está ali, de repente é um problema e você fica pensando naquilo ali. Fica pensando. O que é isso? Meditando. Fala para o irmão, você está meditando, irmão. Tem gente que medita em problema. Tem gente que medita em confusão, né? Ele fica meditando, ele fica pensando, como que eu vou fazer o mal para aquela pessoa ali? Ele me fez isso. Como que eu vou passar a perna nele? Ele fica, o que ele está fazendo? Ele está meditando. Ele está pensando. Ele repassa o plano. Ele fala de novo, ele pensa de novo. Né? Ele vai fazendo aquilo ali. E o diabo vai falando, é isso aí. É isso aí. Vai lá. E os demônios ficam tudo em volta. Ah, parabéns. Continua assim. E o cara pensa que ele está tendo coisas assim fantásticas, né? Ideias fantásticas. Um dos conselhos bíblicos, então, sobre os problemas diários. Então, se você tem problemas para você resolver, a Bíblia fala assim, para cada dia basta o seu mal. Cada dia vai ter problema, irmão. Então, quando chegar na hora de dormir, você dorme. Fala para mim, na hora de dormir, você dorme. Fala, fica tranquilo, que o problema vai estar no outro dia. Né? Vai estar lá. Então, na hora de dormir, você dorme. Porque senão você não dorme, aí você não descansa, aí no outro dia você acorda com 2 problemas. O problema que você tem que resolver e o outro problema que agora você está com sono, você não está pensando direito. Então, não prolongue o mal na sua vida. Qual que tem sido a sua meditação? Quando a gente fala em meditação, a gente fala naquilo que a gente está vendo. Muitas vezes o diabo vai colocar situações para a gente, né? Lembra o negócio que eu contei do carro para os irmãos? Pois é. Chegou uma hora que eu já não estava mais acreditando que eu ia chegar, mas eu lutava com aquilo. Eu lutava contra aquele pensamento. Falei, não, eu vou chegar. Nem que for com o carro falhando, mas eu vou chegar. Eu vou chegar. E cada aceleração, cada força que eu colocava ali naquele carro, que ali eu me sentia um piloto de corrida, eu sentia a coisa lá do Ayrton Senna, Nelson Piquet, né? Eu não sei quais são os corredores hoje, que eu não fico me ligando muito em esporte, porque os caras estão ganhando muito dinheiro e eu tô duro, sem grana, né? Não me dá camisa nenhuma eu ficar pensando neles e meditando neles e brigando por causa deles. Né, irmão que às vezes fica brigando por causa do Corinthians, né, do Palmeiras, que fica aí discutindo, vê qual que é o melhor. O melhor é os caras que estão lá ganhando dinheiro e você é um trouxa que fica vendo isso aí e esperando que faça alguma coisa. Né? Perdoa pela franqueza com você, mas é essa a verdade. Eu já fui assim. Eu já me desgastei muito por causa disso. E um dia eu decidi, acabou. Se brincar, nem a seleção brasileira eu assisto, irmão. Porque eu sou cidadão do céu, eu quero pensar nas coisas que estão do alto. E não tem problema nenhum você assistir a seleção. Tá?
Pode assistir a seleção, pode assistir o Corinthians. Só não falta no culto por causa disso. Senão é pecado. Tá bom? Só não falta no culto, não falta em reunião que você tem com a igreja, não falta nas coisas. Não. Por quê? Porque isso não é mais importante do que uma reunião para falar do Senhor, para ministrar a palavra de Deus, para fazer um curso, tá certo? Que vai mudar a nossa vida. Mas vamos lá. A gente tem a história de uma história bíblica que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Olha o que aconteceu aqui. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o homem de Deus aqui é o Eliseu, e ele tem um ajudante, tá certo? Cara que está lá todo dia com ele, ajudando ele, trabalhando junto com ele. O homem de Deus é saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, ele foi lá para o Eliseu e falou para Eliseu: ai meu senhor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que ele está pensando? Estamos lascados. A coisa está feia para nós. Agora acabou nossa vida. Talvez ele ficou pensando assim: por que eu vim trabalhar com esse tal de Eliseu? Por que eu não continuei fazendo outro serviço? Por que eu não fui fazer outra coisa? Vamos lá, verso 16. Ele respondeu. Quem respondeu? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha, fica tranquilo, porque tem mais gente com a gente do que com eles. Aí aquele moço pega e olha assim e fala: tá doido. O que ele está vendo que eu não estou vendo? Aí olha só, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Ele só está vendo a coisa natural. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus do céu. O exército está aqui. O exército inimigo está aqui. Atrás do exército inimigo, carros e cavalos de fogo. Mas não está só aqui. Ele está dando a volta em tudo. Está dando a volta em tudo. Está todo rodeado. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Está escrito lá no Salmo. Provavelmente Davi contou esse trecho aí, escreveu isso aí, de repente baseado nessa história. Os anjos do Senhor estavam ali acampados ao redor. E esse pode ser para a gente um exemplo do que pode acontecer se a gente deixar as coisas externas tomarem conta da nossa mente. Se você deixar as coisas externas tomarem conta da sua mente. O moço, ele ficou com medo. Porque a mente dele estava tomada. Pensamentos de desespero. Mas Eliseu não estava nas coisas daqui da terra. Eliseu estava com um pensamento no alto. E porque ele estava com um pensamento elevado, ele conseguiu enxergar. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo diz assim para a gente: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que nós diremos diante dessas coisas? Diante do quê? Diante das lutas, diante das dificuldades. Se você olhar o capítulo 8 para trás, ele vai falar um monte de coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. E ele fala: o que nós vamos falar diante dessas coisas? Aí a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é por você, quem que vai ser contra você? Quem?
Vira para o irmão e fala, quem que vai ser contra mim aí? Entendeu? Enfrenta ele assim, ó, mete a cara assim, já faz assim, porque hoje eu estou nervoso. Mas não é com você não, é com o Satanás. Hoje o Satanás vai fugir dessa cidade em nome de Jesus. Vai dar um sossego para nós. Sabe? Nós precisamos entender. Se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Irmão, ninguém vai ser contra nós. A resposta é óbvia. Ninguém pode. Ninguém consegue. Nenhum regime comunista, nenhum regime de direita, nada pode, nada. Nada pode contra nós. Mas nós precisamos fazer o quê? Medita na lei dia e noite. Lei significa ensino de Deus. Significa ensino da palavra de Deus. Significa que nós precisamos formar a nossa teologia. Teologia é o pensamento, é o estudo de Deus, é a gente estudar Deus, e a gente sabe que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Qual que é o fim que você deseja? Eu tenho certeza que é um bom fim, não é verdade? É um fim legal, é um fim bom, é você permanecer na presença de Deus até o fim, é você ser arrebatado, ou se você partir para o Senhor, você descansar no Senhor. Mas ali, firme na presença de Deus, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que pode ser contra a gente, irmãos? Ninguém pode ser contra a gente. Ninguém pode parar a gente. Se Deus é por nós, nada vai poder nos deter. Aí lá em 1 Samuel capítulo 17, a gente encontra um outro exemplo ali, que foi quando Davi ele se apresentou lá no acampamento de Saul, no vale de Elá. Guarda bem essa palavra, Elá. O que estava acontecendo ali? O povo filisteu estava atacando o povo de Deus, o povo de Israel. E eles estão em guerra, eles estão ali em guerra. E tinha um camarada bem grandão. Como que era o nome dele? Golias. Golias está lá nessa guerra. E todos os dias, Golias, ele ia lá e ele tirava uma com a cara dos israelitas. Ele zombava. Chamava os caras de covarde. Falava, vocês não estão com nada. Vocês não são nada. Vocês não podem nada. Se tem homem aí, vem aqui me enfrentar. Se tem homem aí, vem aqui me enfrentar. E às vezes as pessoas então olhavam para aquele homem, e eles viam a estatura, o tamanho, a forma, a musculosidade daquele homem, como ele era musculoso. Como ele era forte, ele era guerreiro. Além de ser grande, ele era guerreiro. A espada dele, me parece para ser carregado, precisava de 2 pessoas para carregar a espada dele. E mesmo assim ele tinha espada, ele tinha escudo. Não era ele que carregava o escudo, tinha gente que carregava o escudo para ele. E Davi, ele olha para Golias, e ele tem na mente não o Golias, mas ele olha para Golias e ele vê que Deus tem poder para vencer aquele Golias. Ele não fica pensando no poder que aquele homem tem, mas ele medita no poder que Deus tem na vida dele. As pessoas, aí entre o povo de Israel, o pessoal apresentava Golias como alguém muito importante. Eles tinham uma imagem distorcida de Golias. Só que eles olhavam para Davi, o mesmo povo, o povo de Israel. Eles olhavam para Golias, viam o Golias muito forte, muito poderoso. Olhava para Davi e via Davi insignificante, porque Davi, ele era novinho. Ele ainda não era um homem formado.
Davi ainda estava na sua juventude ali, na sua adolescência. Ele está nessa situação. Davi, alguém insignificante. O Golias, alguém importante. Saul, que tinha medo de Golias, quando ele olha para Davi, o Davi falou que enfrentava, e ele olha para o Davi, ele não acreditou que Davi conseguia enfrentar. Ninguém acreditou no Davi. E aí, o que o rei Saul fez? O rei Saul falou, tá bom, você quer mesmo enfrentar? Tudo bem, você vai enfrentar. Mas coloca a minha armadura. Coloca a minha armadura. A armadura do Saul devia de ser uma armadura muito boa. Devia de ser uma armadura assim. Ele era o rei. A armadura dele devia de ser a melhor de todas. Não devia de passar nenhuma lança ali. Devia de ser muito forte, né? Que tinha aquele peitoral, né? Aquelas coisas, aquelas ombreiras. Devia de ser algo muito forte. E o Saul está confiando na sua armadura. Mas ele mesmo não tem coragem de guerrear contra o Golias. Ele não tem coragem. Ele está com medo. Até os irmãos de Davi não acreditaram nele. O que você está fazendo aqui, seu moleque? O que você vê aqui? E Davi não estava ali porque ele queria. Ele foi lá porque o pai dele mandou. Quem obedece, né? Ele foi para a guerra. O pai dele mandou, vai tomar conta das ovelhas. Ele ia lá para o deserto tomar conta das ovelhas. O pai dele fala, vem aqui em casa, ele ia em casa. O pai dele fala, vai lá na guerra lá levar comida para os seus irmãos, ele ia. E quando ele chega lá, ele vê essa situação. O Golias zombando, todo mundo com medo. E no momento que a gente permite que o medo controle a nossa imaginação, a gente se torna incapaz de fazer qualquer coisa. O diabo ele vai tentar colocar medo. Medo. Ele vai tentar mostrar a pior situação para você. Ele vai tentar fazer você desacreditar. Você achar assim, eu não consigo, eu não posso. Se você pensa assim, é isso que você vai ter. Se é isso que está na tua mente, pode ter certeza que é isso que vai acontecer com você. Mas se a tua mente for tomada pelos pensamentos de Deus, igual foram os de Davi. Davi, o que Davi começou a fazer? Davi, ele começou a falar das coisas de Deus. Ele foi pro rei Saul e falou, olha, rei Saul, eu não vou usar essa armadura. Ele colocou a armadura e não conseguia nem andar direito com a armadura. Porque não adianta a gente querer usar a armadura do outro. A gente tem que ter a nossa. E o Davi tinha a dele era Deus. Entendeu? A dele era Deus. Qual que é a sua armadura? Às vezes a sua armadura são as grandes ideias que você tem. Às vezes a sua armadura é que você se acha um cara muito sábio, muito inteligente. Talvez essa seja a sua armadura. Você se acha um cara muito abençoado. Eu já usei essa armadura aí. De achar que eu era muito abençoado, que eu era mais abençoado que os meus irmãos, porque Deus me abençoava e eu fazia isso, aquilo, até que um dia Deus mostrou para mim, não é isso. Mas na minha cabeça era. E por isso que às vezes a gente tem que mudar a nossa cabeça. Mudar a nossa mente. Porque a nossa mente está tomada por coisas dessa terra. E o Davi começou a ser tomado pelas coisas de Deus. Ele foi para o Saul e ele falou assim, rei, olha, eu estava no campo e veio um leão. E eu pulei em cima do leão. Eu agarrei na juba dele. E na força do meu Deus, ele não falou assim, eu sou um cara muito forte, muito bom. Não,
ele falou, o Senhor me deu a vitória sobre esse leão. Vai lá e olha lá na Bíblia, no Samuel 17. Ele vai falar que Deus deu a vitória para ele. Ele engrandece a Deus e ele sabe o poder de Deus. Ele pega, ele fala assim, olha, veio uma ursa lá também tentar pegar uma das minhas ovelhas. E olha, eu peguei minha funda, rodei, dei uma paulada nela. E ela fugiu. Também venci ela. E assim como Deus me deu a vitória sobre esses bichos, esses animais, Deus também vai me dar a vitória sobre Golias. Então, a mente dele é tomada pelas coisas de Deus e ele começa a falar das coisas de Deus. Pergunta para o irmão, o que você está falando, irmão? Você fala das coisas de Deus ou você fala de outras coisas? Para Davi, a mente dele estava dominada por Deus, não por Golias. A realidade de Davi era outra. A realidade de Davi era a glória de Deus. A realidade de Davi era dar um testemunho de Deus. Gigante nenhum iria afetar a sua compreensão de como Deus age. E era essa a mentalidade de Davi. Cuidando das ovelhas, ele está vendo os milagres acontecendo, e ele sabe, Deus está comigo. Davi praticava a presença de Deus. Quantas vezes Davi estava lá sozinho, lá no deserto, apacentar ovelha no deserto. Uma criança, um adolescente, um jovem, sozinho, apacentando as poucas ovelhas de seu pai. E Deus um dia vai falar para Davi, Davi, não esquece, eu te tirei de trás das malhadas. Porque a gente nunca pode esquecer de onde a gente saiu. Porque quando você crescer e você chegar onde Deus quer, te dar o fim que você deseja, você não esquecer, porque senão foi tudo em vão que você fez. Davi, ele buscava o Senhor. Davi, ele cantava cânticos. Davi adorava a majestade de Deus. Para ele, Deus era mais real do que aquele gigante. Entende? Deus era mais real do que os problemas. Deus era mais real do que a dificuldade. Apesar dele não poder ver Deus, mas ele sabia, Deus está comigo. Deus está na minha frente. Eu vou ter a vitória sobre esse homem. Porque a mente dele estava moldada pelas coisas de Deus. Se a gente quiser crescer, se a gente quiser usufruir tudo que nós pudermos, nós precisamos entrar na vida de oração, de adoração, de meditação. Nós precisamos meditar. Meditar nas coisas de Deus. Não menosprezar o tempo que a gente passa sós com Deus. Você gosta de ter tempo com colegas, com amigos. Às vezes você pensa assim, eu preciso de amizades, eu preciso de amigos, eu preciso disso, eu preciso de festa. Não, você precisa de Deus. Eu te garanto isso. Que esse vazio que você sente, essa falta que você sente, não pode ser preenchida por seres humanos. Só pode ser preenchida por Deus. E quando você começar a buscar Deus com todo o teu coração, irmão, eu te garanto, eu não vou te dar 99% de certeza, eu vou te dar 100% de certeza, que se você começar a buscar o Senhor fielmente, pegar esse ano firme com Deus, coisas poderosas Deus vai fazer na sua vida. Mas invista seu tempo com Ele. Investe seu tempo com Ele. Investe seu tempo na palavra de Deus. Investe o seu tempo na oração. Não perca tempo com outras coisas dessa terra. Pare e analisa a sua vida, vê quanto tempo que você está perdendo às vezes. Quanto tempo que você está perdendo com certas coisinhas. Com coisas banais que não vão trazer benefício para a sua vida.
Saul, ele permitiu então que Davi lutasse com Golias, tentando colocar armadura. Saul confiava na armadura. Saul confiava nas suas estratégias. Mas Davi sabia que ele só podia lutar a guerra que era para ele. Ele não podia lutar a guerra do Saul. Como que a gente tem lutado a nossa guerra? Será que você está sendo como Saul? Ou será que você está sendo como Davi? Será que você está confiando na sua própria força, na sua inteligência, na sua sabedoria? Ou você está fazendo como Davi? Eu confio totalmente no Senhor. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é a realidade, irmãos, que determina a história humana. Não são gigantes. Só que tem muitos gigantes que são apenas sombra na sua imaginação. O diabo te mostra gigante, mas eu te mostro o poder de Deus, meu irmão. Pede para o Espírito Santo te revelar o poder de Deus, te revelar a glória de Deus. Sabe, naquele dia lá no Vale de Elá, a Bíblia é clara, ela ainda fala que foi no Vale de Elá. No Vale de Elá. Davi era a única pessoa em contato com essa realidade. O que é Elá? Elá significa teberinto. Teberinto é o nome de uma árvore. Essa árvore, ela é uma árvore que suporta calor, ela suporta tempestade, ela suporta furacão, ela suporta o que vier. E ela suporta também se gear, se vier gelo, ela suporta também. Não cai, as folhas dela não caem. Ela permanece firme. Essa árvore se chama teberinto. E se alguém chegar nessa árvore e arrancar o tronco dela, ela começa a exalar um cheiro. Se alguém chegar, pegar e meter o machado e arrancar a casca dela, ela começa a exalar um cheiro. E o cheiro dela vai a 1 quilômetro de distância. Lá no Vale de Elá está Davi. Um menino, um moço, uma criança, diante daqueles homens barbados. Diante daquele gigante. Mas esse era um Elá. Porque dava-se para perceber onde Davi chegava, as coisas começavam a acontecer. E Davi chegou ali no Vale de Elá. Elá, então, é essa árvore que emite esse cheiro, né? Solta esse cheiro que vai longe, 1 quilômetro de distância. É só você cortar um pedaço dela. Mas ela não faz só isso. Porque quando você arranca a casca dela e você machuca essa árvore, ela começa também a liberar uma seiva. Essa seiva começa a correr pelo seu caule. E essa seiva, se você pegar ela é remédio. E ela é remédio principalmente para a respiração. Ela cura. Ela traz cura. Ela exala esse cheiro e ela traz cura. E foi isso que Davi trouxe naquele dia para o povo de Israel. Ele trouxe cura para aqueles homens saberem que Deus estava com Israel. Ele não fez aquilo para mostrar, Deus está comigo. Ele falou, eu vou mostrar para vocês que Deus está conosco. E qualquer um que tivesse levantado lá e tivesse feito o que Davi fez, teria vencido aquela guerra. Mas tinha que fazer do jeito que ele fez. Ele chega, ele vira, ele pensa em toda a experiência. Ele percebe a mão de Deus. E ele vai se enchendo da grandeza de Deus. E Davi chega lá em 17:45 de Samuel. Ele fala assim, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A batalha naquele dia não foi ganha por armamento. Não foi um armamento superior. Não foram aqueles, como que é aquele negócio que sai voando aí agora? Drone. Não foi drone. Não foi armamento pesado. Não foi submarino.
mas que ganhou aquela guerra não foi uma estratégia melhor. O que ganha a guerra, irmão, no dia a dia, quando a gente luta com Golias, é Deus. É dele que a gente recebe a unção. É dele que a gente recebe a força contra o inimigo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra você, se você medita na palavra do Senhor dia e noite. Se você luta para você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar seguindo o caminho, eu quero dizer para você, o Senhor vai dar vitórias para você nesse ano. O Senhor vai te levar a grandes vitórias. O Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Por isso, feche teus olhos agora e comece a orar. Comece a buscar o Senhor nesse momento. E eu quero perguntar para você nessa manhã, quais são os gigantes que têm surgido no horizonte da sua vida? Quais são os gigantes? E como que eles estão trazendo medo para você? Eu quero que você pense nisso agora. E você ore sobre isso agora. O que está trazendo medo para a sua vida? Sabe, sua mente está sendo dominada pelo Golias? Ou sua mente está sendo dominada pelos pensamentos que Deus tem a seu respeito? Você está se importando com o que os outros falam de você? Queria que você se importasse com o que Deus fala de você. Eu agora pensando nisso, enquanto você está orando aí, eu vou continuar falando. Mas Deus pega e vira para o diabo e fala: você tem visto meu servo Ló? Ele é fiel, ele é temente, ele me serve de verdade. Esse era o pensamento de Deus a respeito de Ló. A respeito de Jó, perdão. Sabe, pensamentos. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Medita na palavra de Deus. Naquilo que Deus já fez na sua vida. O que Deus já fez na sua vida? Se você não tem experiências com Deus, medita o que Deus fez na vida de outras pessoas. Porque o que Deus fez na vida de outros, Ele pode também fazer na sua. Medita nos milagres que estão escritos na Bíblia. Começa a meditar nos milagres que estão escritos na Bíblia. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Talvez você está sendo vencido por vícios. Vícios estão vencendo a sua vida, mas por quê? Ah, porque você não tem poder, você não tem unção? Não, é porque você não busca. Você tem a unção que você precisa se você buscar em Deus. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo veio fazer habitação. Você não é qualquer lugar, você não é hotel, você é casa de Deus. E se você é casa de Deus, você tem que andar segundo os pensamentos de Deus. Que jeito você está andando? Que jeito você está vivendo? Isso tem a ver. O seu presente tem a ver com o seu futuro. Ele pode mudar o seu futuro. É hora de você se posicionar em Deus.